Deus me decepcionou. Muitas vezes nós temos esse pensamento, né? Após alguns meses ou até anos na igreja, nós começamos a pensar sobre isso, né? E acabamos realmente achando que Deus nos decepcionou, né? Muitas coisas que nós pedimos não alcançamos, muitas coisas que nós apresentamos em oração, fizemos campanha, não vieram. E sem querer esse pensamento começa a invadir nossa mente. Ou até mesmo, né, o próprio diabo ele começa a semear esta seta na nossa mente, né? Mas nós temos que olhar alguns fatores, né? Meditar, observar alguns fatores que talvez façam parte de todo esse conjunto dessa pergunta, né? Será que Deus realmente nos decepciona? Então, para a gente iniciar, eu quero ler um texto, João capítulo 3, versículo 16 e 17. Então a Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira coisa que a Bíblia nos mostra, né, a primeira verdade explícita é que Deus nos ama. O mundo que diz aqui não é os animais, não é as árvores, não é os peixes, é aquele ser humano feito à imagem de sua semelhança. Então a Bíblia diz que Deus nos amou e por isso mandou Jesus, a segunda pessoa da Trindade, em forma de homem para morrer, para pagar o meu e o seu pecado. Então, uma coisa é fato, Deus nos ama e Deus não mede esforços para demonstrar seu amor, né? Tanto que manda Jesus para nos resgatar do inferno ao qual nós já estávamos condenados. Então, tem alguns fatores a ser observados, né? Porque às vezes você pode pensar que Deus te decepcionou. Primeiro deles, o que ele te prometeu, né? O que ele te prometeu que talvez você tenha se decepcionado, né? Então, dentro do que Deus te prometeu, existe uma outra pergunta. Foi Ele realmente que te prometeu? Infelizmente, vivemos em um contexto onde existem muitas igrejas neopentecostais, ou seja, não são igrejas evangélicas verdadeiras, né? Infelizmente, essa galera dessas igrejas neopentecostais, elas trazem um evangelho deturpado, um evangelho mentiroso, né? Onde o ser humano é o centro, onde tudo que você quer e deseja Deus vai te dar, como se fosse obrigação de Deus te dar isso. E elas são movidas de campanhas, são movidas de propósitos, são movidas de sarça, campanha da sarça ardente, são movidas de envelopes, né, de desafios com Deus. Então, infelizmente, essas igrejas neopentecostais, a visão delas é justamente arrancar o seu dinheiro e propagar um evangelho que na verdade não existe, é um evangelho mentiroso. Não vou nem dizer que nem é evangelho, é uma nova mensagem que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira pergunta é, ele te prometeu o quê? Aí a subpergunta, será que foi ele realmente que te prometeu? Mas vamos dizer que você estava em uma igreja evangélica verdadeira, né? E Deus realmente usou um profeta conhecido, um profeta que todos sabem que quando fala, realmente é o Senhor que está falando. Então vamos dizer que sim, o Senhor fez uma promessa na sua vida. Primeira questão, joia, Deus me fez uma promessa. Segunda questão aqui, o tempo do cumprimento desta promessa já passou? Aí a segunda subpergunta, como você sabe? Como você sabe que o tempo da promessa já passou, né? Porque a Bíblia nos deixa bem claro que quando Deus ele nos promete alguma coisa, ele vai cumprir, certo? A Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa ou a sua palavra volte atrás, não é isso? Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Então a Bíblia nos relata que, em Eclesiastes 3:1, que tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, se Deus te prometeu alguma coisa, não tem como você saber que Deus esqueceu de mim. Não, o tempo vai chegar, né? Se ainda não chegou, o tempo vai chegar. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir, né? Isso é líquido e certo. Outra passagem que nós temos que meditar aqui também, que é muito interessante, fala justamente sobre isso, sobre os tempos e épocas. Nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, os apóstolos fazendo uma pergunta para o Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, né? Senhor, aqueles discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, neste tempo que restaurarás o reino de Israel? E Jesus ele fala no versículo 7, Atos 1, versículo 7. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Ou seja, mais uma vez Jesus deixa claro que quem determinou os tempos e épocas, se Deus prometeu a sua bênção, quem determinou o tempo e a época, o mês, o ano, o dia, foi Deus. Então, no tempo, na época correta, no dia certo, Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu para você, certo? Então, isso é líquido e certo. Então, não tem como você falar, Deus prometeu, Deus não cumpriu. De repente, como eu falei, ainda não chegou o tempo e época para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu na sua vida. E o terceiro item muito importante que eu quero chamar a sua atenção é, será que você e eu estamos na posição? Será que continuamos na posição para que Deus cumpra? Porque nós entendemos que Deus é um Deus condicional, certo? Ele faz a promessa e quando Ele vem para cumprir a promessa, você tem que estar na posição. Você tem que permanecer fiel a Deus. Olha o que diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus te deu uma promessa. Você ainda não recebeu, mas o tempo de Deus vai chegar. Você tem que esperar o tempo de Deus. Em terceiro lugar, talvez eu e você estejamos fazendo com que a promessa não se cumpra, porque nós saímos da posição. Olha que exemplo interessante aqui. Nós vemos que Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões, ele foi tirado de Israel e foi levado para a Babilônia. E lá ele começou a servir o rei da Babilônia. E nós percebemos que em um dado momento é feito um decreto para que ninguém pudesse orar para o seu Deus durante 30 dias. Daniel continua abrindo a janela do seu quarto que dá de frente com Israel, para o lado de Israel, e continua orando 3 vezes por dia, mesmo com esse decreto. Então, olha só que exemplo. Daniel sai de Israel, está em Babilônia, preso, certo? Preso assim, vivendo lá, né? Sendo um servo do rei de Babilônia, porém ele continuou fiel a Deus, orando, buscando a Deus. Tanto é, isso é prova, fora esses 3 vezes que ele orava por dia, quando ele é jogado na cova do leão, os leões não comem ele. Ou seja, é uma prova de que Deus estava com ele. Mesmo ele numa terra estranha, que ele não queria estar, talvez ele poderia pensar, poxa, Deus me abandonou, Deus me decepcionou, como às vezes nós pensamos. Mas não, ele permaneceu fiel, crendo que Deus era na vida dele. E nós vemos a prova ali quando ele foi liberto, livre dos leões. Não é mesmo? A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. A mesma coisa. Eles estavam na mesma terra de Babilônia, porém, quando o rei manda eles se dobrarem para adorar aquela imagem, eles não se dobram. Eles amam a Deus, continuam firmes, não pensam, Deus me decepcionou, estou na Babilônia, nossa, agora acabou para mim. Não, eles continuam fiéis. E aí a prova vem, quando o rei manda jogar os 3 na fornalha ardente, o que acontece? Aparece um 4º homem, que é Jesus, andando com eles, e eles não morrem queimados. Então esta é a prova que Deus não tinha abandonado eles. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis na posição, mesmo estando em um local que eles não queriam, contra o gosto deles.
E aqui o final, o último exemplo que eu quero dar aqui. José do Egito, a mesma coisa. Foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, virou escravo, mas permaneceu fiel, orando a Deus, buscando a Deus. Não disse Deus me abandonou, Deus me decepcionou. E qual que é a prova disso? Que ele estava fiel diante de Deus e realmente estava buscando ao Senhor, não estava triste, murmurando, reclamando. Nós vemos que quando a mulher de Potifar tenta se deitar com ele, ele foge. Ele era uma pessoa idônea, reta diante de Deus. Mesmo diante daquela situação, ele podia falar, quer saber, Deus me decepcionou, Deus me abandonou, eu não estou nem aí, eu vou deitar com a mulher de Potifar e se dane. Não! Ele permaneceu fiel. E qual que é a prova que ele continuou orando, buscando e se consagrando? No momento em que as pessoas que tinham aqueles sonhos vinham até ele, ele trazia a revelação. Tanto que Faraó teve um sonho do Senhor, de Deus, e ele revelou o que era, e aquele sonho se cumpriu. Ou seja, era Deus quem revelava o sonho na vida dele. Se ele não tivesse fiel, buscando a Deus, crendo que o Senhor tinha uma promessa, a promessa iria chegar, ele não iria ter o entendimento daquele sonho. Então essa é mais uma prova. Então nós temos que entender que mesmo demorando ao nosso entendimento, porque na verdade é Deus quem traça tempos e épocas, é Ele que vai cumprir. Então não há demora da parte dele, há demora em nós, porque nós somos ansiosos, queremos na hora, mês que vem, ano que vem, daqui horas, e não é assim que funciona, é Deus quem determina. Então o que eu quero que você entenda é que Deus nunca vai te decepcionar ou me decepcionar. Nós que nos decepcionamos com Deus porque nós colocamos tempos, épocas, critérios, a forma como Deus tem que me abençoar, a forma como Deus tem que me dar as vitórias. Aí que entra a decepção, aí eu me decepciono. Não Deus, Deus nunca vai te decepcionar. Tá bom? Então, se Deus te prometeu alguma coisa e realmente você estava em uma igreja idônea, foi um profeta do Senhor realmente verdadeiro e não chegou, analisa a sua vida. Se você está na posição, 2 Crônicas 7,14, fazendo o que Deus quer, orando, louvando, continuando firme na igreja, então e a bênção não chegou, é porque o tempo não chegou. Assim que o tempo determinado por Deus chegar, vai acontecer na sua vida, tá bom? Então, entenda, sempre tenha isso na sua cabeça. Deus nunca vai decepcionar eu e você, porque Deus nos ama. Deus é maravilhoso, Ele quer sempre o nosso bem, tá bom?